Carolina Rezende, eu sou enfermeira da Universidade Federal de Minas Gerais e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre cuidados com a pele e prevenção de úlceras. Bom, alguns pacientes têm um risco maior para o aparecimento de lesões pelo corpo, as chamadas úlceras por pressão. Pacientes, por exemplo, que têm idade avançada, ou seja, os idosos, os pacientes que têm edema, inchaço pelo corpo, têm um risco maior de apresentarem lesões, pacientes que ficaram internados por um longo período de tempo nos hospitais podem ter tido aí uma perda muscular significativa e com isso aumentar o risco para o aparecimento de lesões, pacientes sudoréticos ou pacientes que têm contato com uma umidade excessiva também têm um risco maior para o aparecimento de lesões. Então, vocês precisam ter um cuidado maior com a pele para prevenir essas complicações. Então, eu coloquei aqui duas imagens para mostrar para vocês algumas áreas do corpo que podem e que têm contato aí com a superfície do colchão ou da cadeira e que predispõem ao aparecimento de lesões. Essas regiões do corpo destacadas, elas têm as chamadas proeminências ósseas, e essas proeminências ósseas podem exercer uma pressão no tecido, na pele, quando em contato com alguma superfície, sendo a superfície um colchão ou até mesmo uma cadeira. Então, essas áreas, elas acabam sendo, precisando, de um cuidado maior para que a gente evite o aparecimento de lesões. Bom, mas em quais situações, pode aparecer lesões ou podem resultar no aparecimento de lesões? Bom, então, se você fica muito tempo sentado ou deitado em uma única posição, isso pode levar ao aparecimento de lesões. Também outra situação que pode resultar nesse problema é quando você arrasta pela cama frequentemente, causando aí microlesões no tecido da pele. Então, o ideal é que você evite ficar muito tempo sentado em uma única posição ou deitado em uma única posição e evite ficar arrastando aí pela cama quando for fazer essa movimentação. Com isso, você já vai diminuir muito o risco de lesões por pressão pelo corpo. Alguns cuidados também podem ajudar nessa prevenção. Primeiro, colocar na rotina de vocês sempre uma avaliação do corpo, É importante que você olhe para o seu corpo e tente identificar as áreas que podem estar em sofrimento, ou seja, áreas que podem estar iniciando alguma lesão. Então, por exemplo, se você tem alguma área do corpo que está avermelhada após ficar muito tempo sentado ou deitado, essa área precisa de cuidado. É uma área que está em sofrimento tecidual. Então, sempre observe o seu corpo, pelo menos uma vez ao dia, durante o banho, talvez. Verifique se você tem no seu corpo alguma área que requer algum cuidado para que essa lesão não progrida e aí você não tenha aí complicações relacionadas à lesão por pressão. Então, sempre avalie o seu corpo diariamente para tentar identificar essas áreas em sofrimento. Um outro cuidado também importante é a chamada mudança de decúbito. O que seria isso? Você deve sempre procurar mudar o posicionamento do seu corpo, seja quando você estiver sentado ou quando você estiver deitado. O ideal é que você mude de posição a cada 2 horas. Por exemplo, se você estiver deitado do lado direito, passado 2 horas, vire para o lado esquerdo, passado 2 horas, vire com a barriga para cima, em decúbito dorsal, e assim você vai fazendo esse rodízio sempre de 2 em 2 horas. Com isso, você vai aliviar as áreas de pressão e diminuir o risco de lesões relacionadas ao posicionamento. Também eu falo em relação a ficar sentado, Na nossa rotina, a tendência é que a gente fique muito tempo sentado, assistindo televisão ou mexendo no celular, e com isso a gente esquece do tempo e fica muito tempo na mesma posição. Então, o ideal é que você sempre movimente, não fique longos períodos sentados numa mesma posição. Isso deve ser evitado sempre, porque você pode ter lesões nas áreas de pressão quando você fica muito tempo sentado
em uma mesma posição. Gostaria de destacar aqui, até coloquei aqui algumas imagens para mostrar para vocês que os travesseiros ou os lençóis podem servir de apoio para aliviar a pressão em algumas regiões do corpo. Você pode colocar travesseiros entre as pernas, apoiar a panturrilha para elevar o calcanhar e evitar que o calcanhar tenha contato com o colchão, usar travesseiros para apoiar a cabeça, virar de um lado, virar para o outro, sempre a cada 2 horas. Esses utensílios ajudam muito a aliviar pressão. Um outro cuidado também que eu gostaria de destacar para você é que você deve sempre procurar deixar a sua pele hidratada, né? Procure utilizar hidratantes com ureia, hidratantes que possam trazer uma carga de hidratação maior para o seu tecido. Procure utilizar esses cremes, né, os hidratantes, pelo menos uma vez ao dia após o banho. Aí, um cuidado importante. Ao passar o hidratante pela pele, evite exercer pressão excessiva na pele enquanto estiver passando o creme. Passa sempre o creme de forma leve, delicada, para você evitar também pressão durante a hidratação do corpo. Então, sempre passe um hidratante pelo menos uma vez ao dia para manter a sua pele bem hidratada. A hidratação também oral, através do consumo de líquidos, né, principalmente consumo de água, é muito importante. Então, procure tomar aí muita água ao longo do dia, em torno de 2 litros por dia, para que você mantenha também a sua hidratação tecidual em perfeito estado e, com isso, previna aí o aparecimento de lesões. Um outro cuidado vai para aquelas pessoas que fazem uso de fraldas. Então, se você usa fraldas, né, é muito importante que você faça a troca dessas fraldas frequentemente. Evite deixar a urina ou as fezes em contato com a sua pele por um longo período de tempo, porque a umidade, né, causada pelas fezes ou pela urina vai levar aí ao aparecimento de lesões na região da virilha. Então, o ideal é que você procure sempre trocar a fralda e evitar o contato com a umidade. E aí é importante destacar que no tempo muito quente, né, no calor, a fralda, mesmo que não tenha a urina, pode fazer um microambiente de calor e umidade próximo à virilha. Então, o ideal é que você sempre procure secar a região da virilha e trocar essa fralda úmida devido ao calor que você tem aí na sua casa. Então, sempre procurando trocar essa fralda e manter a virilha sempre muito seca. Isso é um cuidado fundamental para a prevenção de úlceras. Um outro cuidado também que eu gostaria de falar para vocês é o uso de sabonetes neutros para o banho. Evite utilizar sabonetes muito cheirosos, coloridos demais. Esses sabonetes podem ter alguns componentes químicos que causam irritação à pele. Então, o ideal é que você utilize sabonetes neutros para hidratar a pele e evitar o aparecimento de irritação tecidual. Então, os sabonetes neutros são bem indicados. Durante o banho também, o uso de água muito quente também não é indicado, tá? Procure usar águas mornas, né? Morna para fria. Por quê? Porque a água muito quente, ao cair e ter contato com a pele, também pode causar microlesões e ali você iniciar um processo de aparecimento de úlcera. Então, muito cuidado com isso. Procure sempre usar a água mais morna para evitar problemas relacionados à água. Um outro cuidado também importante é relacionado à nutrição. Procure ter uma dieta sempre equilibrada, rica em proteínas, né, para dar um suporte proteico relevante para você, e isso ajuda muito na prevenção de lesões também. Bom, em última instância, eu gostaria de destacar, né, a importância dos colchões pneumáticos para pacientes que têm aí uma mobilidade reduzida do corpo, ou seja, que ficam muito tempo deitados, né? Então, você pode aí fazer o uso desses colchões pneumáticos para você evitar essa pressão excessiva na pele e, com isso, prevenir lesões. Bom, esses são alguns cuidados simples que você pode
colocar na sua rotina para tentar prevenir o aparecimento de lesões e, com isso, ter uma maior qualidade de vida, né, em sua casa. Então é isso, estou à disposição para dúvidas e até o próximo vídeo. Abraço!